Bom dia, minha gente! Olha, é muito bom estar na sua casa, estar com você aqui em mais um dia. Nós reservamos uma programação muito especial para esses dias de carnaval. Você vai ter aí, né, agora, tudo que rola na programação do Carnaval de Teresópolis com Ana Paula Alves e, na sequência, gente, nós reservamos uma série de entrevistas para que você possa curtir e acompanhar a nossa programação. E na próxima quarta-feira eu tô de volta. Se liga na agenda cultural do Carnaval 2026. Olha, divirta-se neste último dia, na terça-feira. O bloco Gatos Pingados vai fazer a sua concentração a partir de 13h. O desfile está marcado para as 16h e vai sair do Espaço Cultural Higino. Olha, terça-feira é para se divertir. Último dia de carnaval, não fique de fora. E nesta terça-feira, o interior também vai ter carnaval. O bloco Dona Terezinha anima o carnaval em Venda Nova, a partir das 19h, lá no Campinho, próximo ao quilômetro 15 da Teresópolis Friburgo. Diversão garantida no carnaval do interior e, claro, você vai estar lá. E também nesta terça-feira, último dia de carnaval, o bloco Alto da Serra vai fazer o seu desfile a partir das 14h. A concentração vai ser a partir do 12h30 na Feirinha do Alto e a dispersão vai ser no Lucis Bar e Restaurante. Diversão na terça-feira, último dia de carnaval, é isso, prestigie o carnaval da nossa cidade. Divirta-se! Muito bem, gente, eu estou aqui com o professor Carlos Martins. Bom dia, professor. Bom dia, Bruno. Bom dia, telespectadores. Sempre é um motivo de muito prestígio, de muita alegria poder estar participando aqui e, melhor ainda, poder estar falando das questões da nossa cidade, da nossa região. É isso aí. Olha, gente, nós vamos falar sobre saúde, vamos falar um pouquinho sobre o trânsito. O professor Carlos Martins é um estudioso de gestão pública e não só estudioso, mas formado. Agora, professor, é importante isso. Estudar é uma coisa contínua, né? Não se para de estudar. Exatamente, é um vício, né? É o que eu sempre digo, estudar, Bruno, é ruim, mas o saber, poder entender, traduzir o que acontece à nossa volta é prazeroso demais. A pessoa sem o conhecimento, ele não consegue enxergar, ou seja, a ignorância pura e simples, né? Exatamente. O que acontece, Bruno? Muitas vezes a gente, como cidadão, pessoas do povo, a gente tem uma noção uma noção simples das coisas. Mas quando a gente tem um olhar de gestor público, a gente olha o que está por detrás daquela situação. A gente consegue ver potencialidades que a população, em geral, não consegue perceber. E isso é importante, a gente tem um refino no olhar. E aí consegue ajudar, né, a pessoa que é menos esclarecida a formar opinião sobre um determinado assunto. Então é muito importante ter conhecimento. Exatamente. E o que eu digo, o sucesso, Bruno, é a gente conseguir chegar no topo. Eu digo chegar no topo não é crescer financeiramente ou status. É a gente conseguir dialogar com a parte de cima, que é a parte decisória, e ao mesmo tempo poder conversar e descobrir os anseios dessa população, da base da nossa população. Então, que está na ponta. Que está na ponta. Então a gente pega os anseios da população, traduz e leva para o poder público poder transformar em políticas públicas. Isso é o sucesso, é onde a gente consegue colocar em prática realmente aquilo que a gente aprende na faculdade. E, professor, quando se fala de administração pública, é necessário conhecimento, capacidade técnica e também vontade política. Exatamente. Tem que ter vontade de fazer. Se tu não tiver... primeiro, o que eu sempre digo, é um tripé. Honestidade, conhecimento e amor ao povo. Se tu não tiver essas três coisas, Bruno, desiste. Agora, professor, honestidade está cada dia mais difícil a gente achar no meio político. Né? A gente vê aí, é impressionante como o mal se reúne, se junta para tomar conta da máquina pública e aí vem os escândalos, vem corrupção, que é, na verdade, o grande problema das cidades, do Estado e de todo o país. Né? Muita corrupção e aí pouco resultado na entrega pública, que é o que a gente espera. A gente espera que aqueles que estão lá de posse do nosso dinheiro, né, dos nossos impostos,
eles devolvam para a gente em resultado, em qualidade de vida, pensando no coletivo. Exatamente. O servidor público, o nome já diz servidor público, ele serve ao público, ele é nosso empregado. Ele é sustentado pelo pagador do imposto, que somos nós. Então ele precisa trabalhar com muita honestidade e com muita eficiência para poder transformar esse dinheiro em políticas públicas, em obras públicas. E isso não vem acontecendo. Por quê? A gente vê cada vez mais o político, ele querendo poder e dinheiro. A gente vê pessoas enriquecendo na política. E eu deixo aqui um alerta para vocês. A pessoa que enriquece na política, ela é corrupta. Política não enriquece ninguém. Só o corrupto fica rico com a política. Agora, um detalhe interessante, né? A gente também tem que acompanhar o desenvolvimento do mandato dos políticos, porque, professor, quando o indivíduo ele se candidata, né, a gente tem lá no Divulga Candi um dado muito importante, que é o patrimônio que aquele cara declara ter. E aí a gente vê lá, o sujeito declarou ter 200 mil de patrimônio, e daqui a pouco ele está andando com um carro blindado que vale 400 mil. Tem alguma coisa de errado, né? Com certeza. O cara tem propriedades e da onde que ele tirou esse dinheiro? Tem uma explicação, Bruno. Por favor, alguns são grandes empreendedores. Alguns são sortudos, eles conseguem ganhar 200 vezes na Mega Sena. Tem isso, tem gente que ganha na Mega Sena. Então, pessoal, brincadeiras à parte, pessoal, é só a gente olhar o teto remuneratório do serviço público, está em torno de 49 mil reais. 49 mil reais não fica milionário. Vai ter uma vida boa, Bruno, é lógico, uma vida muito confortável, mas ficar milionário ninguém fica. E principalmente no município, muitas vezes a gente vê um vereador que ganha aí 5, 6, 8 mil reais, mudando de vida repentinamente. O salário do vereador, gente, o salário líquido do vereador, não chega a 7 mil reais aproximadamente. Não chega, não. Como é que o camarada, né, que ganhou aí 300, 400 mil aí ao longo de todo o mandato, ele vai ter 5 milhões, 10 milhões em patrimônio? Gente, é impossível. Senhores, nós temos que acompanhar. Por quê? O que ocorre, é muito comum isso, que essas pessoas, essas figuras, né, elas voltem ao poder com muita frequência. Você vai ver o cara lá, ele tem 3, 4 mandatos, e ficou milionário às custas da prefeitura, da sua contribuição, do seu dinheiro. Então a gente tem que ter essa percepção, porque eu acho que, eu tenho certeza que o que mais destrói municípios, cidades e o Estado é a corrupção. Exatamente. É a corrupção que vai gerar a criminalidade que a gente vê, o péssimo trabalho de entrega na saúde, na coisa pública. A gente sempre olha a corrupção, Bruno, como, digamos, vamos falar na linguagem de hoje, a roubalheira do Banco Master, do INSS e outras coisas que aconteceram e vem acontecendo no Brasil. Não, a corrupção começa lá no departamento, lá da pequena prefeitura, onde o servidor tira uma cópia para o filho, para levar para a escola, onde ele pega uma caneta, um lápis. É corrupção. A corrupção, ela não tem um valor mínimo, nem um valor máximo. É pegar aquilo que não é seu, aquilo que pertence à nossa população. A gente precisa combater isso. E essa história de roubou, mas fez, isso aí tem que ser rechaçado do nosso vocabulário. Verdade. A gente não pode se acostumar, né, com ex-presidiários no poder. Não podemos mais nos acostumar com criminosos sendo tratados como se fossem grandes políticos. A gente tem que mudar essa concepção, porque senão não adianta a gente vir aqui fazer denúncia, falar, né, professor? Com certeza. Você veja, a gente olha para o Estado, é um exemplo clássico disso. Você teve ali 7, 8 governadores que foram presos por corrupção. Ah, mas ele foi solto depois. É porque nesse país ninguém fica preso, sobretudo se for crime do colarinho branco. Essa que é a grande verdade, né? Criminosos que são eleitos e colocados pelo povo. E que fazem o que fazem aí. Lugar de bandido é na cadeia, não assumindo cargo público. Aliás, eu penso que essas pessoas, né, que ocupam cargos públicos não poderiam ter manchas criminais, não poderiam ter ficha criminal, porque senão vão continuar indo para o poder e vão continuar fazendo o estrago que fazem, infelizmente, no nosso país. Sou favorável à pena de banimento da política para quem já esteve envolvido em escândalo de corrupção. Exatamente. Polícia Federal, ABIN e Polícia Rodoviária Federal, se tu te envolver num crime contra a administração pública, nunca mais tu entra num concurso desse. E por que não nossos políticos também serem
serem tratados da mesma maneira. Corrupto, banido do poder público. Nunca mais se elege a nada, nem a presidente da Associação de Moradores. Agora, é importante também a gente falar, para a gente poder entrar no assunto de saúde, vamos comentar um pouquinho, porque hoje foi um dia atípico. Agora, o que a gente percebe também, né, o indivíduo que vai trabalhar fazendo a coleta, o agente que trabalha com a coleta, o agente de coleta de lixo, ele precisa ter pelo menos ensino fundamental. O indivíduo que trabalha na padaria ou no comércio, geralmente se pede que o indivíduo tenha ensino médio. Né? O professor precisa estudar, o médico precisa estudar. E na política, os caras que vão ter a responsabilidade de legislar, que vão ter que governar e administrar um país, uma cidade, um estado, o máximo, né, que se exige ali é que o indivíduo saiba ler e escrever. Fica difícil um país desse para frente. Né? Muitas vezes a gente assiste um político falando, a gente que tem uma noção mais rasa assim, de educação, de ensino, a gente fica até impressionado porque ele não fala nem a nossa língua, nem o português. Não dá para entender o que o cara fala. Não dá para entender. O cara fala crasse, o problema. Não, o cara vai para o parlamento, que parlamento é lugar de parlar, de fala, exatamente. E o indivíduo não fala. Ou seja, ele está no lugar errado. Eu ouvi um tempo atrás uma entrevista, há muitos anos já, uma entrevista da nossa primeira senadora, a segunda senadora. A primeira senadora da República foi a Princesa Isabel, porque os príncipes tinham o status de senador. E ela falando que naquela época as pessoas iam, isso no Rio de Janeiro, elas iam até o Congresso para ouvir o discurso dos políticos, dos senadores, dos deputados. De tamanho era o linguajar rebuscado, aquela formalidade, aquela coisa bonita. Hoje não, hoje tem até palavrão. O cara xinga no plenário. Exatamente, ofende parente. Agride. É vergonhoso isso. Fora as piadas indecorosas e por aí vai, total quebra de decoro. Professor, nós precisamos mudar isso. Agora, quem muda é o cidadão com mais consciência. E o nosso papel, o papel da imprensa, pelo menos, deveria ser informar e levar a população a formar a sua própria opinião, com base nesse conteúdo, e por isso que a gente começou falando sobre esse assunto. Né? E é por isso que o senhor está aqui hoje e tantos outros amigos que ocuparão essa bancada com a gente, exatamente para a gente auxiliar a população, dando à população um óculos, um ponto de vista, um olhar, para que a população tire as suas conclusões. Né? Perfeito. Não vote em candidato ruim, porque a vítima vai ser você. No final das contas, você vai reclamar dos buracos, vai reclamar do trânsito que não funciona, da falta de mobilidade urbana, vai reclamar da falta de saúde pública. E, claro, a gente vai falar de saúde já no próximo bloco. Para a gente encerrar, vamos falar de saúde e um pouquinho do trânsito. Professor, nesse momento, o prefeito tira da cartola a ideia da construção do que ele classificou como multi-hospital. Nós não vamos ter tempo aqui para questionar a localização, se o espaço é adequado, nada disso. Nós vamos falar sobre a saúde que a cada dia parece pior. Não que foi boa nas últimas décadas, porque não foi. Né? Então não adianta o governo culpar os governos passados, porque a população já está cansada de saber que não foi feito nada nos últimos anos pela saúde pública do nosso município. Agora a coisa está se agravando. E aí, professor Carlos, qual a medida se espera que o governo tenha de imediato para sanear essa grande crise que nós estamos vivendo na saúde pública? Bruno, eu vejo com uma profunda tristeza o agravamento da crise da saúde em Teresópolis. E isso não é de hoje, não. Isso já vem há muitos anos assim. O problema todo em Teresópolis é que a gente cria algumas ilusões achando que vai resolver o problema e não vai resolver. Num hospital municipal, ele pode agravar a situação da nossa saúde. Como, professor? O que acontece, Bruno? Eu já venho falando isso desde 2019, 2018, 2019, esse problema. Quando se tem um hospital municipal, ele vira prioridade orçamentária. Eu vou dar um exemplo do hospital ali de Nova Friburgo, Raul Sertan. Ele vive com problemas de má gestão. Falta de insumos, falta de medicamentos, precariedade no atendimento médico. Escândalos de corrupção. Escândalos de corrupção e acaba
ele acaba consumindo boa parte do orçamento da cidade e travando a cidade para o desenvolvimento. Mas aí você assim, Carlos, tu é contra ter um hospital, mas as pessoas precisam de um leito, precisam de um atendimento de qualidade. Eu sou defensor de um hospital público regional federal, que atenda a nossa região. Teresópolis já atende Guapimirim, já atende Magé, aqui a nossa rede hospitalar já atende as cidades aqui da volta, São José do Vale do Rio Preto, até o Carmo, tem pessoas que vêm para cá. Então, por que não a gente lutar, começarmos a lutar, e para isso a gente precisa de um apoio parlamentar, por um hospital público regional, referência em, no mínimo, 3 especialidades. Mas será que isso também, professor, isso não é muito uma narrativa? Porque a gente sabe que é difícil conseguir. Sim, é difícil, você tem que conseguir todo o interesse da União, você tem que ter toda uma análise para poder implantar um hospital regional, considerar que Teresópolis está entre as cidades da região, porque isso atenderia Petrópolis, Nova Friburgo, toda a região. Porque toda essa região sofre com problemas na saúde pública. Será que isso não é uma coisa muito distante? E aí a gente parece mais um discurso, ao invés de a gente chegar e falar assim, nós precisamos de imediato fazer isso aqui, e isso cabe ao município, está na mão fazer? O senhor não acha que é o ideal, mas é um ideal um pouco distante, essa coisa do hospital, seja ele público, estadual ou federal? Bruno, quando a gente pretende casar com uma determinada menina, a gente já não chega e já casa com ela. Vai se construindo. Vai sendo construindo um futuro. A gente vai tentar chegar perto dela, se aproximar através de um amigo, de uma amiga. Aí a gente começa a namorar. Isso é um processo normal, né? Natural. Começa a namorar, vai noivar, para depois casar. Então, se nós não começarmos a trabalhar esse discurso, não começarmos a falar sobre a importância disso, a gente nunca vai ter um hospital aqui no nosso município, aqui na nossa região. Ou seja, vai até ter um prédio, mas não vai ter um hospital atendendo adequadamente. Não vai ter. Então, essa ideia precisa ser trabalhada, precisa ser discutida. E para isso, precisa ter uma rede de relacionamento com prefeitos, com políticos da nossa região, para que essa ideia possa vir a ser concretizada aqui no nosso município. Problemas da saúde, Bruno. Qual o maior problema na saúde? É a centralização na UPA. Hoje a nossa UPA trabalha sobrecarregada e ela também, ela tem sido utilizada como hospital e a UPA não foi feita para isso. Ali ela é meio que um centro de triagem, tu sabe melhor do que eu, um centro de triagem, a pessoa entra na UPA, fica um tempo ali e dali ela é direcionada para um hospital que é especializado no problema que a pessoa tem, ou a pessoa vai ser tratada e volta para casa, recebe alta. E hoje não, a UPA tem sido utilizada de forma errada. Outra coisa, há um sucateamento muito grande na nossa UPA. A gente vê um prédio totalmente destruído, com mobiliário rebentado, rasgado, banheiros assim, que pode a pessoa entrar sã lá dentro e sair mais doente ainda. Então é um problema muito sério que passa na nossa saúde pública. Bruno, as nossas UBSs, elas trabalham em horário comercial, das 8 às 17 horas. Isso aí é uma coisa absurda. Pelo menos as principais, Bom Sucesso, Vargem Grande, aqui no 2º Distrito, elas trabalharem durante 12 horas. Por que não? Das 8 às 20 horas. Uma outra coisa, o que eu digo, a descentralização, a desconcentração ou descentralização dos atendimentos da saúde. Pessoa lá em Bom Sucesso, digamos que está trabalhando na horta e fraturou um braço. Caiu, fraturou um braço. Cortou a mão no facão trabalhando na horta. Ela vai no UBS ali de Bom Sucesso e ali ela vai ter o atendimento. Se caso for necessário, se for um atendimento com maior complexidade, aí sim ela vem para a UPA. Então a gente precisa disso para desafogar a nossa UPA. Precisa ser contratado mais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para poder dar suprimento à demanda do nosso interior. Então hoje, Bruno... Não se faz o básico, essa que é a verdade. Não se faz o básico. E aí não é problema econômico. Não é problema econômico. Uma outra barbaridade que foi feita é o corte aí de 43 leitos no nosso hospital, enquanto pessoas estão morrendo na UPA.
Ontem eu estava no ponto do ônibus e conversando com uma senhora. Eu ouvi ela conversando, falando com alguém no telefone, e ela falando que a irmã dela está na UPA, a irmã dela teve um AVC, e ela não reconhece mais as pessoas, teve uma lesão muito grave no cérebro, e está com infecção hospitalar. Segundo essa senhora, eu conheci ela ali, ela falando que a UPA deu alta. E ela está questionando, olha, ela tem que ir para o HCT, voltar para o HCT. Não, ela não pode, tem que dar prioridade para uma pessoa mais nova. É algo absurdo. Eu quero acreditar que isso não seja dessa maneira mesmo, Bruno. É verdade. Inclusive, a gente chama a atenção das autoridades do Ministério Público para que, e eu falei já isso nas minhas redes sociais também, para que acompanhe o número de óbitos, né, todo esse processo, junto com uma câmara técnica, avalie o que está acontecendo na UPA de Teresópolis. Eu recebo informações constantes de mortes, né? Hoje mesmo, pela manhã, uma amiga, seguidora do nosso canal, né, amiga, companheira, ela me disse, olha, eu perdi o meu primo com menos de 30 anos, ele infelizmente veio a falecer. As pessoas estão morrendo sem o devido atendimento, porque não cabe a gente acreditar que uma pessoa que fique 10, 15, 20 dias dentro de uma unidade de pronto atendimento sucateada, ela teve o atendimento adequado. Não é? Pelo amor de Deus. É simples a gente entender isso. Então as pessoas estão morrendo, professor. Estão morrendo. E isso é muito preocupante. O Poder Judiciário, sobretudo o Ministério Público, tem que acompanhar mais de perto. Porque a gente está vivendo talvez um dos momentos piores da história da saúde do município. Esses dias uma moça chegou a dizer que ocorreu no mês de janeiro quase 90 óbitos. Eu até pedi à prefeitura que venha trazer lucidez a essa denúncia, porque a gente não tem informações. Eu entrei no site do município, tentei buscar, no site da prefeitura, tentei achar informações, não achei essas informações. Eu queria ter uma estatística para poder acompanhar, analisar aquilo ali, Exato. Até para a gente debater hoje, não achei. A gente precisa das informações, precisa de mais clareza, né? E aí cabe ao vereador, a gente volta a falar, nosso tempo estourou, cabe ao vereador, tem poder direto de fiscalização, trazer essas informações, mas de 21 vereadores, minha gente, não tem um vereador que seja contundente na fiscalização. O cara vai lá, entra na UPA, olha, tá tudo bem. Pô, não é assim. A verdade não é essa. Não é. Então não adianta ficar criando narrativa para a população quando, né, os números de mortes acontecem todos os dias, porque todos os dias tem alguém de luto sofrendo com a perda de um ente querido. Professor. Aí vem aquela desculpa de que não, a saúde do país está precária, está muito ruim. Não, pessoal, nós temos municípios que estão dando show em saúde pública. Nós temos municípios onde a saúde pública é comparada à saúde privada. Então, não é problema de dinheiro. Tem como fazer. Tem como fazer, Bruno. Não vou nem usar o termo aquele, né? Não, o problema não é... Aquele não, termo. Eu vou usar, mas essa é uma realidade, pessoal. É essa é uma realidade. E a gente não pode mais estar perdendo amigos, parentes, por negligência, por incompetência de agentes públicos. Verdade. Olha, eu estourei o tempo hoje. Hoje a gente teve um dia bem atípico aqui na TV. Tenho certeza que o professor vai vir mais vezes para a gente conversar. Com certeza. A gente ia falar do trânsito, não vai dar mais tempo, estouramos o tempo. Mas olha só, gente, a partir da próxima segunda-feira, eu encerro o programa de hoje dizendo o seguinte: a partir da próxima segunda-feira, eu vou sair daqui e vou para o rádio. A nossa querida emissora, a nossa direção, a direção da TV FM TV, né, abriu espaço para que a gente leve a voz da população também para o rádio. Então eu vou sair daqui, vou entrar direto com Zeca Amorim, Bruninho Rezende na ponta da língua, com os nossos convidados, para no rádio também trazer o seu grito, o seu clamor, para que o poder público ouça, quem sabe. A nossa expectativa ao fazer comunicação é exatamente essa, que o poder público tome conhecimento, se sensibilize e cumpra o seu papel. Com certeza. Porque o papel do poder público, da imprensa, é dar voz, é dar informação, é noticiar. E o do poder público é executar aquilo que lhe cabe, ou legislar, ou criar leis que beneficiem efetivamente a população. Obrigado, professor. Obrigado.
E você que está me assistindo aí, entra lá no seu Instagram, Carlos Martins, gestor público, e manda lá um direct, manda lá uma mensagem. Carlos, fala sobre tal assunto, vem aqui no bairro conversar comigo, eu vou com o maior prazer. E vou deixar o meu telefone, Bruno. Eu não costumo falar isso. 99118 4138. Pode mandar mensagem, ligar, que vai ser bem recebido. Por mim mesmo. Que aí eu vou lá no bairro para a gente conversar, bater um papo, tomar aquele cafezinho. É isso aí. Gente, olha, o professor Carlos é um conhecido antigo, né? Eu vejo o trabalho dele há muitos anos, com muita dedicação à coisa pública, né? A comentar e a propor. E esse é o papel, né, professor? É chegar aqui e propor para que o governo faça. E essa é a nossa expectativa. Auxiliar o governo, né? Bom carnaval para você que vai pular carnaval, vai brincar com a galera do Deu Branco. Obrigado aí a toda a nossa equipe, Gabriel, Tainá, toda a equipe, Ana Paula Alves, toda a equipe da Teria FM TV. A gente vai seguir trabalhando por você. Eu tenho com a gente aqui a professora Carol Quintana, que é o maior título que ela possui. Ela está sempre envolvida com luta sindical, e é uma militante de carteirinha, e tem várias frentes de trabalho, mas professora, Carol, é o maior título que uma pessoa pode ter, né? Você concorda? É um título muito honroso. Bom dia, Carol. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Agradecer mais uma vez pelo convite do Bruno. Obrigada. É sempre bom conversar e debater com você. E muito orgulho de ser professora, né? Num país, infelizmente, onde deixa muito a desejar, né, a desvalorização da nossa profissão, tanto do ponto de vista social quanto salarial. Infelizmente, estamos num estado que paga o pior salário de professor do Brasil, não cumpre a lei do pagamento do piso salarial do magistério, ataca o plano de carreira dos profissionais de educação. Então, a gente segue resistindo, né, para entregar aí, né, uma educação de qualidade aos nossos alunos. Estamos já às vésperas do retorno do ano letivo. Semana que vem já estamos aí em sala de aula. Já dou um salve, um alô aos meus queridos alunos, né? Nós, professores, com certeza amamos muito o nosso trabalho, mas a gente não paga as nossas contas só com amor, né? É necessário a valorização dos governos no pagamento dos salários, no cumprimento das leis, né? Na garantia dos direitos dos profissionais da educação, né? Que, infelizmente, e Bruno, você pode me cortar porque a professora gosta de falar, Pode né? falar. Fala Não, tudo, Carol. Trazendo essa questão que, infelizmente, a gente não viu acontecer agora, né, nesse final de ano e começo de ano, em relação aos profissionais de educação do município de Teresópolis. Né? A gente queria poder ter tirado as nossas férias. Quero dar um beijo aqui também para todo o pessoal da coordenação do Sindicato dos Profissionais de Educação, CEP Teresópolis, a qual eu faço parte. Né? Nós tivemos aí que ir às ruas, né, para reivindicar do prefeito Leonardo Vasconcelos que pagasse o salário dos aposentados, 1/3 das férias. Houve erro no pagamento do 13º, né, em dezembro, já com erro de pagamento nas horas extras, que já está vindo desde o segundo semestre. Né? Então, infelizmente, a gente teve que ir às ruas para recorrer a um direito básico de todo trabalhador, que é o seu salário. Inclusive, a gente reverberou aqui as manifestações ou o ato em frente à prefeitura. E, Carol, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente exatamente sobre a primeira coisa que a gente quer falar sobre isso, sobre o servidor, sobretudo sobre o profissional de educação, que não tem sido valorizado na nossa cidade. Essas são reivindicações feitas pelo CEP. E você falou rapidamente aí, mas as manifestações, vocês conseguiram levar essas reivindicações ao Poder Executivo? Foram atendidos? Em que pé que está essa situação? Então, a gente, infelizmente, não está conseguindo ter um acesso, né, ao prefeito, ao secretário de governo, que, inclusive, é uma insatisfação do sindicato, porque a gente não é recebido, né, há mais de um ano que nós não somos recebidos pelo prefeito, apenas pela secretária municipal de educação. Até saudar aqui a professora Carla, né, que tem se esforçado à frente da categoria. Né, essa sim a gente consegue sentar, se reunir, fazer as discussões importantes da categoria, né, que é, por exemplo, a discussão de 1/3 de planejamento, que infelizmente Teresópolis não cumpre, a questão da revisão do plano de cargos e salários, que está parado já há mais de 8 anos e é necessário revitalizar. Inclusive, saudar aqui uma vitória, Bruno, muito importante das agentes de creche, que conquistaram essa vitória a nível nacional do reconhecimento de ser professoras da educação infantil, entrando agora dessa maneira dentro do piso salarial do magistério, sendo reconhecida como professoras
Então, saudar essa vitória da categoria. Nós aqui em Parabéns. Teresópolis vamos ter que ajustar essa implementação, então incluir elas no PCCR. Então, todas essas discussões são importantes que o poder público dialogue, né, com a entidade de classe que é o sindicato. Mas, infelizmente, Bruna, a gente manda ofício quase Essa todo mês. é a pergunta. O CEP não tem conseguido estar no gabinete do prefeito, é isso? Isso. A gente não tem conseguido contato com o gabinete. Às vezes, o secretário de governo, de planejamento, né, de administração, a Karina, nos atende, mas com o prefeito realmente tá difícil esse diálogo. E a gente cobra, porque esse diálogo é importante, né? Esse diálogo é fundamental para a gente construir uma educação de qualidade, para a gente valorizar o funcionalismo público local, né, da educação. E ele, inclusive, em campanha, né, nós temos lá, vocês podem até acompanhar na página do CEP Teresópolis, ele assumiu uma carta compromisso. Nós fizemos uma carta compromisso, entregamos a todos os candidatos a prefeito, fizemos uma atividade lá na Casa de Portugal e, assim, ele foi convidado e ele foi. Ele, enquanto candidato, Bake também, enquanto candidato, foram os dois que assinaram a Carta Compromisso. E o primeiro ponto da Carta Compromisso, Bruno, era manter o diálogo com o sindicato, não fechar as portas. E foi a primeira coisa que ele fez. Então, a gente segue insistindo para que o prefeito Leonardo Vasconcelos receba o sindicato, abra o diálogo, porque isso faz parte do processo democrático. Isso, na verdade, é uma obrigação dele enquanto prefeito, não é um favor que ele faz. Ele está ali para ouvir a população. E o que a gente tem visto, infelizmente, não só na questão da educação, é a não escuta do conjunto da população, né? E isso é muito ruim. Acho que isso é muito grave que a gente está vivendo na política em Teresópolis. Carol, eu conversei semana passada com o professor Marcão e ele falou exatamente a mesma coisa, inclusive chamou o prefeito de autocrata. O Leonardo Vasconcelos sempre foi, quando o presidente da Câmara, alguém aberto para o diálogo. E isso está me causando muita estranheza, né, de como prefeito eu tenho recebido reclamações exatamente disso, da falta de diálogo. Agora, como é que governa uma cidade sem conversar? Fica difícil, né? Aí dificulta muito. Aí né? dificulta, né? E começa a tomar decisões que impactam a vida de muitos para beneficiar poucas pessoas e sem escutar, né? Então, para você governar uma cidade, você tem que escutar. Né? A gente está falando da prefeitura, mas a gente também tem que falar dessa Câmara de Vereadores, que também parece não cumprir o seu papel de vereador, que é fiscalizar, que é escutar a população. Nesse dia, Bruninho, que a gente estava fazendo o ato, no dia 6 de janeiro de 2026, que os professores estavam de férias, a gente queria estar de férias, mas a gente estava na porta da prefeitura para exigir o pagamento do salário dos aposentados, 1/3 de férias, né? E a correção dos erros no pagamento de janeiro. A gente teve que escutar de um vereador que passou rapidamente lá, de que ele não podia fazer nada, porque ele estava em recesso. Essa foi a fala. Né? Vocês vão receber, fiquem tranquilos, não posso fazer nada, estamos de recesso. Como que um vereador que foi eleito pelo voto popular, ele vira as caras para a população quando ele mais precisa, ainda mais para o servidor público, que mantém essa cidade funcionando, que entrega, que dedica a sua vida a uma educação, a uma saúde, a uma segurança de qualidade? Né? Tamanha é a falta de diálogo que tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, não podemos passar a mão na cabeça dessa Câmara que está omissa, que está deixando esse prefeito fazer o que quer sem se posicionar. Isso não é postura de governante, seja do legislativo, seja do executivo. A gente pede, né, que o prefeito ele cumpra o seu papel, né, que a Câmara cumpra o seu papel. A gente está falando muito ultimamente sobre essa questão nas redes sociais, né, sobre a separação dos poderes. A gente tem a impressão, e é o que a gente ouve nas ruas e nas redes sociais, que não existe essa separação, ou seja, que a Câmara é quase que um puxadinho da Prefeitura. Você tem esse recorte ou você entende que não? A Câmara tem bons vereadores ali que estão tentando se adaptar ao processo legislativo, já que é o primeiro ano ali de 5, 6, 7 vereadores. Bruninho, eu acho assim que a Sua Câmara, análise. a minha análise, né? Eu acho que a Câmara já começou mal quando muda as sessões de 7 horas da noite para 10 horas da manhã. Isso foi um né? fiasco. Porque trabalhador não pode assistir. Eu mesmo saía da minha escola, terminava o meu trabalho, sempre quando tinha uma votação importante ia para a Câmara, dava tempo. Eu não tenho condição de estar 10 horas da manhã, porque eu trabalho de segunda a sexta e eu sei que muitos
teresopolitanos também. Então isso já foi uma forma de evitar a participação popular. Então eu avalio que é sim uma política, né, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, o esvaziamento da discussão, né, evitar a participação popular, porque a participação popular cobra, fiscaliza, né, e dá trabalho. Democracia não é fácil, dá trabalho você dialogar com todas as partes, tentar, né, abranger um interesse maior. A gente nunca agrada a todo mundo, mas esse é o processo democrático, isso tem que ser feito, né? E eu acredito que a gente está com uma democracia muito fragilizada em Teresópolis. Acho que a gente tem que começar, e eu tenho feito esse discurso, né, nos movimentos que eu tenho atuado, que a gente precisa chamar a defesa da democracia em Teresópolis. Porque o que a gente está vendo? Uma Câmara totalmente aparelhada ao Poder Executivo, servindo à vontade do prefeito, a ponto dele mesmo, né, entrar para despachar, porque esses projetos de lei que estão gerando controvérsia na cidade são projetos encaminhados pelo Executivo, que passa sem qualquer tipo de discussão na Câmara, que deve promover audiências públicas, que deve promover sessões, que se dialogue, não se vote em 5 minutos até que a população nem vê o que está acontecendo. Né? Uma Câmara aparelhada. Tem um vereador que diz assim, vamos votar em brócolis. Eu falei, não, ele tá achando que tá lá catando verdura, né? O legume. Gente, olha só, o que a Carol tá falando é uma coisa muito séria. Você disse aí, eles mudaram o horário, eles proibiram comentários no YouTube. Gente, isso é um ato antidemocrático. Senhor presidente Luciano Santos, pastor Luciano Santos, não sei como chamá-lo, né? Vereador, presidente da Câmara. É necessário que se repense essa forma, pelo menos isso aí, porque impedir a população de ter esse acesso, de debater, impedir as audiências públicas, impedir a população de comentar, inclusive, Carol, você já vai ser uma das pessoas que a gente espera poder ter aqui. A gente vai lançar um quadro de olho na Câmara, nas terças e nas quintas-feiras. Muito importante. Para exatamente falar do posicionamento dos vereadores. Porque nas nossas redes sociais a população vai poder comentar. Já que eles não querem. E aí eu ia até te falar isso também, Bruninho. Um papel importante da mídia. Então, parabenizar vocês aqui, né, por trazerem as discussões que importam para a cidade, porque o que a gente está vendo também é um aparelhamento da mídia. Inclusive a indicação do secretário de Cultura, que é dono de um jornal local, né? Então, quando você aparelha a mídia, você aparelha o legislativo, você acaba com qualquer tipo de transparência ou participação popular, você não pode mais falar que você está num regime democrático, você não pode mais falar que é a democracia, porque a democracia é o equilíbrio entre os 3 poderes. É necessário ter esse equilíbrio, é necessário ter a participação popular. Né? Prefeito Leonardo Vasconcelos, se você acha que o povo vai te atrapalhar, vai te incomodar, então você não deveria nem ter se candidatado. Porque o povo ajuda mais, Carol, ajuda muito mais quando se fala. Mas quando você quer ouvir o povo, né? Quando você não quer servir ao povo, o povo atrapalha. Né? Então, eu acho que isso é muito grave o que está acontecendo e a gente pede um diálogo. Né? E aí, o Bruninho queria trazer até também aqui mais uma frente de luta. Nós vamos falar sobre esse assunto, vamos falar tudo, inclusive você pode participar pelas redes sociais, pode deixar o seu comentário. Tá? Depois a Carol vai comentar, vai responder. A gente dá muito foco à fala aqui. Eu vou para um comercial correndo. Volto em 1 minutinho. Muito bem, você está assistindo o Teresópolis ao vivo. É um prazer ter o senhor e a senhora aqui com a gente. Esse é um espaço de democracia, de debate para falar da nossa cidade, dos problemas e das coisas boas do município. Né? A gente tem tanta coisa boa para falar, mas também tem muita coisa ruim. E aí a gente aqui abre espaço mesmo para dar voz à população e a sua participação para a gente é muito importante. Carol, vamos entrar na questão da transparência e aí a gente já vai falar sobre esse não aos 20 andares, uma polêmica que está reverberando, inclusive matéria da Inter TV reivindicando uma entrevista. Hoje eu fiz uma postagem falando que o governo não pode, jamais, o Poder Executivo jamais pode dar entrevista para uma única emissora. Porque se ele não entende a importância da pluralidade na imprensa, ele não vai ter todos os olhares da população e vai continuar sofrendo críticas. Então, se ele não tem tempo, porque às vezes não dá para dar entrevista em todas as emissoras, convoca uma coletiva de imprensa, ouve as perguntas que refletem aquilo que é a voz da população. Porque chegar lá e falar numa imprensa, né? Falar num veículo de comunicação sem questionamentos contundentes, vai sempre ficar esse questionamento. Então, tem que dar na Inter TV, tem que dar em todas as grandes emissoras, tem que dar entrevista pra gente aqui, e aí assim a gente vai buscar esse diálogo. Eu falo sempre, Carol, nosso objetivo não é ataque pessoal, o nosso objetivo, inclusive, nosso canal de TV, de rádio, está aberto para ouvir a municipalidade. Tudo que está sendo dito aqui, os secretários e o próprio prefeito podem sentar nessa cadeira e falar,
né? E a gente, claro, vai dar voz à população. Então esse é um compromisso que a gente tem em dar voz. Vamos para essa questão da falta de transparência que você citou no início e também desse imbróglio, desse conflito, polêmica sobre a construção, mudança de gabarito e 20 andares no bairro do Alto. Pois é, né? Como você bem trouxe, infelizmente a gente não vê do poder público de Teresópolis, o executivo e nem o legislativo, transparência nas suas ações, a ponto, inclusive, já de, acho que não foi nem só agora dessa reportagem intervir, na outra, já pedido publicamente à InterTV, dizendo que há uma semana tenta contato com o governo e o governo ignora. Né? Então, mais uma vez, quando o governo ignora a mídia, né? Quando o governo ignora a população, ele se encastela, né? E ele se torna um poder não democrático, que não escuta. E, infelizmente, Bruninho, tem se tornado uma política recorrente do Poder Executivo aprovar leis de grande impacto na vida da população, sem incluir a população para discutir, inclusive inferindo em vários trâmites legais, né, com problemas da Constituição e constitucionais, de trâmites do rito do processo dentro da Casa Legislativa, né, enfim, impondo a sua vontade sem escutar a população e sem dialogar. E aí a gente se depara, né, numa publicação no Diário Oficial, na surdina, que foi o que aconteceu com duas leis que foram aprovadas no final do ano passado, né, umas que, se eu não me engano, no dia 14 de novembro, que é a Lei 175/2025, que também é uma lei de zoneamento, que diz, né, em quais estabelecimentos comerciais pode ter música ao vivo ou não, instituindo os ditos polos gastronômicos, mas que, na verdade, é uma lei que é muito complicada, porque é uma lei que impõe um toque de recolher, é uma lei que desequilibra a economia, porque tira os bares que estão desses polos gastronômicos de poder colocar música ao vivo, ou até mesmo o som, né, mecânico, instituindo uma desigualdade, uma segregação muito grande e, inclusive, atrapalhando todos os fazedores de cultura e trabalhadores da cultura, principalmente os músicos que usam a noite para ganhar o seu dinheiro. Já é difícil pra caramba, toda a solidariedade, né, à classe artística, que mais uma vez é atacada por esse governo, que inclusive a cultura tem sido atacada desde o começo, né, na questão do recurso da PNAB, que não receberam, tomaram calote mesmo, e o próprio secretário não fez uma questão de dar solução, ficaram sem o dinheiro mesmo, foram no sequestro. E agora mais essa, né? Então a gente ficamos surpresos, né? Tivemos que fazer todo um movimento com o pessoal dos bares, as torcidas organizadas, o Fórum de Cultura, fomos à Câmara, né? Fizemos ato e... Aliás, reuniu muita gente nessa empreitada, né? E foi mesmo assim, não houve qualquer debate do poder público. Agora, essa não é mais uma lei daquelas que é mais de interesse político? Tipo assim, olha, se chegar a fiscalização lá, vai lá e pede um favor e eu não olho pra cá. É o que me parece. Eu também acho que não tá nem seguindo a risca. Porque se seguir a risca, os hortifrutis, por exemplo, que botam caixinha de som na calçada, não vão poder. Exato. Porque pela lei não pode. E não tá tendo a fiscalização. Então, inclusive, eu me pergunto, a quais interesses servem a aplicação dessa lei? Né? É uma lei confusa desde o início e que, na verdade, não incentiva em nada a criação de polo gastronômico, né? Incentivo fiscal ninguém dá. Incentivo, investimento e melhorias em infraestrutura. Em áreas onde pode se tornar um ponto de boemia, ninguém faz. Ninguém tira uma lei que preste, né? Não, impressionante. Nada que ajude. Mas por quê, Bruno? Porque não ouve a população, não consulta. E aí trazer mais um outro presente de Natal, um imbróglio, né, que o prefeito Leonardo Vasconcelos deu no dia 19 de dezembro, que ele sanciona a lei, né, 351/2025, que é a lei que altera o gabarito da cidade, permite a construção de prédios de 20 andares. Mas, mais uma vez, uma lei completamente equivocada, com diversos erros, e que vai contra o atual plano diretor, que, inclusive, né, já está ultrapassado, porque já era para a gente ter feito a revisão em 2016 e está engavetado. Nós precisamos discutir o plano diretor, discutir zoneamento, a cidade está crescendo, e a gente precisa pensar como é que essa cidade vai crescer, o que pode e o que não pode. Né? O que a gente não pode é não ter planejamento urbano, porque aí alguns empresários vão se apropriar, quem tem mais dinheiro, mais poder, vai se apropriar de determinadas áreas, e a gente sabe que a classe trabalhadora e a população vai ficar à mercê, né? E dá margem também para um problema que é muito grave, que é a especulação imobiliária em Teresópolis, né? Acho que essa lei anda muito atrelada à questão da especulação imobiliária, que tem impactos muito grandes na nossa cidade, né? Impactos ambientais, impactos de estrutura. Porque nós, uma cidade com quase 200 mil habitantes, Bruninho, e a gente não consegue dar conta, a rede elétrica tem problema, nós estamos aí com a Águas da Imperatriz esburacando a cidade toda, ruas e calçadas. Colocando aqueles encanamentos
de saneamento, né? Que uma obra, às vezes, é mal feita, o próprio asfalto que eles estão colocando é mal feito. A gente não tem um diálogo direito com Águas da Imperatriz, o poder público também não parece fiscalizar, deixa a empresa fazer o que quer. Inclusive, quero mandar um beijo aqui para a Esté, que é a liderança da Beira-Linha. Ela me passou o quanto que a Beira-Linha está sofrendo com a colocação daqueles canos da Água da Imperatriz, né? Que, inclusive, não estão nem conectando as redes de esgoto ainda, mas que tem alterado, inclusive, a encosta de diversas casas. Então, toda a solidariedade ao povo da Beira-Linha por conta desse trabalho porco da Águas da Imperatriz e de um poder público que não fiscaliza, né? Então, são muitas questões de infraestrutura que Teresópolis tem, e eu me pergunto, nós temos condições de abarcar prédios de 20 andares que vai trazer mais gente? Qual é a contrapartida ambiental? Vai ser construído mais posto de saúde? Cadê o hospital que o prefeito tanto anunciou na sua campanha, até agora nada, não sai do papel? Vai se construir escola? Como é que a gente vai fazer com a mobilidade urbana? É um problema gravíssimo em Teresópolis. Outra decisão feita lá daquele recuo da rua que tiraram. Nem ouviram, não teve um estudo técnico. Me prove, então, que é melhor fazer dessa maneira. Não! Mobilidade urbana se faz o quê? Com audiência, com diálogo entre todos. Então, decisões tomadas de forma autoritárias, tiradas da cabeça dos secretários e do prefeito, sem qualquer tipo de diálogo, né? Então, quero aqui mandar um beijo também, né, para Márcia, para Maiara, né, e para Raquel, que são 3 mulheres maravilhosas que puxaram o movimento dos 20 andares, né? A gente está com uma mobilização muito forte na cidade. A gente pede, inclusive, que vocês sigam o Instagram, né, do movimento, @não-aos20andares. É um movimento, não vou nem falar que é partidário, é multipartidário, é movimento da sociedade civil, é todo mundo que ficou indignado, né, com a instituição dessa lei sem diálogo, né? Então o movimento tem crescido. Ontem a gente ocupou o Conselho da Cidade, porque esse projeto não passou pelo Conselho da Cidade, então fizemos uma manifestação lá, seguimos pedindo que o prefeito convoque audiências públicas. Não é a gente que tem que ir até o prefeito, é o prefeito que tem que convocar e chamar a população, porque não é um favor dele, é obrigação, e ele não chamou audiência pública para isso, né? Então ele deu entrevista recentemente no Hélio Carcelo chamando o movimento. Não estou aberto ao movimento, não, meu amor, não é o movimento que tem que ir até você, né? É você que tem que fazer o seu papel de gestor e convocar uma audiência pública com um especialista. Lei! Especialista, técnico, chamar as associações de moradores, vamos dialogar. Que Teresópolis nós queremos. Carol, no governo anterior, né, a gente percebeu que era feito também dessa maneira. E eu acho que isso criou uma escola de políticos que não entendem a importância da conversa. Porque você veja, a gente está desde o início aqui falando exatamente sobre a incapacidade maior que esse governo tem, que é a do diálogo. Se conversar, ele vai governar. Se ele não conversar, ele não vai governar. Ele pode atender a interesses privados, mas não vai atender o interesse público. E aí a falta de diálogo não deixa claro aquilo que está no texto da lei. Por exemplo, muito debate sobre o texto da lei. O prefeito deu uma entrevista e falou que não é bem assim, que a ocupação é só de 35%. Aí especialistas pegam a lei e falam, olha, é 85% do espaço que vai ser ocupado, com até 12 andares nesses espaços e até 20 andares em 35%. Aí o prefeito citou 6 prédios, né? 5, 6 prédios, são áreas que são... Parece que já até tem as áreas demarcadas lá, parece que já está tudo pronto já. Tá tudo Pelo menos na teoria já está tudo pronto. Mas vamos lá, qual o impacto desse montante de construção, de metros quadrados construídos, qual o impacto disso de vizinhança, impacto ambiental, qual é a estrutura que aquele bairro, o bairro do Alto é um bairro que tem a sua estrutura, a sua infraestrutura de drenagem toda comprometida. Aquilo alaga tudo, aquilo na altura ali das lojas americanas, perto da igreja ali, aquilo ali fica tudo alagado com o que já tem. Sim. Você imagina você jogar, né? Claro. 6 prédios nesse porte ali dentro. Sim, é um impacto Qual profundo. é o nível do impacto? Ele comparou Barra da Tijuca, ele fez umas comparações lá, que quem conhece essas regiões sabe que Teresópolis geograficamente não atende. Cara, como é que toca um município assim? E aí, mobilização em todo o estado, né?
São deputados que estão entrando com ação, porque Teresópolis é o interesse de todo o povo fluminense. Claro, e a gente acaba tendo que recorrer para os deputados estaduais, né? Enfim, até para vereadores que não são de Teresópolis. Tem vereador do Rio vindo gravar. Porque os vereadores locais estão o quê? No silêncio, omisso, não se fala. Essa Câmara é o puxadinho da prefeitura, né? Nenhum vereador se manifestou sobre 20 andares, Não, até porque votaram a favor. Vou aqui fazer, salvo que a professora Amanda tenha acompanhado o movimento, ela explicou a votação dela, né? Inclusive, na reunião que a gente fez, ela falou quase todos, mas não basta ter apenas um vereador, porque um vereador, né, não consegue ter poder de mobilizar isso. Carol, né? eu tenho ouvido vereador dizendo que vota algumas leis já, aí eu votei sem saber o que era, eu fui privado, aí eu votei inconsciente. Como é que é votar inconsciente? O vereador vota inconsciente como? Por favor, me explique isso. O vereador... Sabe qual é a imagem que eu tenho na cabeça? Bruninho, você não me faça perguntas difíceis. Eu tenho a imagem que eu tenho na cabeça é daquela tia que pegou o avô que tinha morrido, ou o tio que tinha morrido, e levou para assinar o documento do INSS morto. É possível, gente. Como é que o vereador vota inconsciente? Como é que funciona isso? O cara não tem acesso à pauta, a nada, ele vai lá, eu vou votar, não sei o que quer, mas tá bom, voto sim. Como isso, meu Deus? E aí parece que acham que a gente não tem capacidade de raciocínio. Eu acho que pensam que todo mundo, né, é burro, é ignorante, porque é um absurdo um vereador votar inconsciente, é um absurdo um vereador não se manifestar se ele é contra isso. Já aconteceu outras vezes, tá? Vereador votando contra a lei que protegia autistas. Você lembra disso? Lembro. Na legislatura passada. Eu não sabia, votei contra os autistas, mas não sabia. Como isso, Carol? Sinceramente. São coisas que a política de Teresópolis... Esse é o papel dos senhores vereadores, saber o que acontece. Eu falo que a política em Teresópolis não é para amadores. Aqui é pesado. Aqui é fato. Mas o fato é que a gente está aí, né, criticando, denunciando essa falta de transparência. Você vê a quantidade, né? Inclusive, saudar aqui também o estudo que o Planeja Terê fez, né, dizendo a quantidade de leis que foram aprovadas, 9 parece que ano passado alteram gabaritos, zoneamento, que são leis de grande impacto, e que isso deve ser passado por audiências públicas, discutido com a população. E tá tudo passando na surdina, né? Então, a minha sensação desse governo Leonardo Vasconcelos, assim, a gente aprova na calada da noite, sem um debate, se passar, passou, se chiar, e a gente vê o que a gente faz. Só que mesmo chiando, ele se mantém inerte, sem receber, sem dialogar, ignorando a imprensa, ignorando a recomendação do Ministério Público, ignorando a população. É isso que tem que ser falado. Olha, a população está insatisfeita, essa lei não contempla. Há uma recomendação, né, para que seja revista essa lei. Claro, com vários... Ele está ignorando. A gente quer saber, Leonardo Vasconcelos, até quando você vai ignorar a população de Teresópolis? E olha, prefeito, está aberto para o senhor vir aqui para um debate, para responder as pessoas pelo WhatsApp, né? Eu acho que se eu fosse um prefeito de uma cidade como a nossa, eu abriria esse espaço de forma muito democrática, não só faria audiências, mas como abriria esse espaço de forma muito democrática para as pessoas questionarem, né? Sem mascarar nada. Eu acho que tem que chamar uma coletiva de imprensa, claro, tem que chamar a imprensa para poder noticiar. Aliás, o que está faltando muito nesse governo é a incapacidade de comunicar, incapacidade do diálogo. Talvez se comunicar melhor vai melhorar muita coisa. Eu acho que melhora até, inclusive, porque como você falou, um governo que não comunica, que não se conversa e não dialoga, vai perdendo a governabilidade. Vai piorando, a popularidade vai caindo. Politicamente é muito negativo. É muito ruim. Então, e inclusive também foi uma surpresa para mim, porque ele, enquanto presidente da Câmara, quantas vezes ele não recebeu o sindicato? Ele recebeu movimento social, sempre se mostrou aberto, republicano, mas parece que chegou na cadeira da prefeitura, não era nada daquilo. Né? Ele sempre foi muito aberto para a imprensa. Inclusive, eu até me decepcionei mesmo. Eu não esperava que fosse ser um governo tão ruim a ponto, né, de eu quase ter saudade do Vinícius Clausen. Não, porque aí já é demais, que eu ainda não estou com nada saudade, tão não. ruim que não possa piorar. Mas espero que o governo mude essa postura dele. Vamos conversar mais, prefeito. A população está querendo que o senhor converse, dialogue. Eu acho que se começar por aí, o senhor já vai mostrar boa fé nas suas ações e aí vai quebrando. Eu acho que o político ele tem que entender isso. Ele quebra, inclusive, os opositores quando ele se abre para o diálogo. Porque no diálogo não tem as dúvidas acabam. Eu acho que o Leonardo Vasconcelos devia aprender com um presidente.
Luiz Inácio Lula da Silva, que senta e conversa com todo mundo. Ele deveria, porque ele vai ter mais governabilidade. A questão é que não é um favor, é obrigação. Tem que ouvir. Tem que ouvir, tem que chamar a audiência, né? Então, a gente está engajado nessa luta, né, dos 20 andares, o movimento tem crescido, está bonito, né, trazendo toda a discussão ambiental da cidade, né, que inclusive ontem eu fiz a minha fala lá no Conselho da Cidade, ô Bruninho, eu trabalho 16 anos no CIA José Francisco Lippe em Venda Nova. Gente, me dói passar pela Teresópolis Friburgo, sabe? Porque dos últimos 4 anos a paisagem alterou profundamente, né? O que a gente vê é a quantidade de árvores sendo devastadas, né? Eles vendendo aqueles sítios, aquelas fazendas características da Teresópolis Friburgo, né? Para fazer lotes, condomínios de luxo, porque não são casas com moradia popular. Enquanto isso, não temos uma política habitacional para Teresópolis. Teresópolis é uma das cidades mais favelizadas. Absurdo nessa região. A gente tem visto nos últimos anos, né, o impacto que tem causado com mais chuva, mais alagamento nessas regiões. E num contexto de mudança climática, onde a gente tem que plantar árvore, não botar abaixo, o que a gente está vendo na Teresópolis Friburgo é destruir árvore. Um salve, inclusive, que a gente conseguiu impedir o desmatamento aí de mais de 61 mil árvores na APA dos Frades, ali nos Frades, né, fazendo mais com a APA, porque estava com empreendimento, né? E aí o INEA teve que se posicionar. Então a gente sabe que a especulação imobiliária tá crescendo em Teresópolis, aí a importância da manifestação popular, né? Claro, foi fruto da manifestação popular que cobrou o INEA, né? O mandato do MINC fez uma ação, pressionou, aí foi lá e pressionou, eles recuaram. Então, ao invés da gente estar destruindo árvore, a gente tinha que estar plantando. Ao invés da gente estar fazendo espigões de 20 andares, não se discute mais isso nas grandes capitais, porque o contexto climático nos impõe uma cidade que absorva, que tenha mais mata, que Vamos falar sobre refresque, urbanização, arborização urbana, prefeito. Tem que falar desses assuntos que são relevantes. Não cortar árvore, gente! Inclusive, quero mandar um beijo aqui para Cris Reis, arquiteta. Né? Eu vou também mandar um beijo. Minha amiga querida foi para Maricá, nos deixou. Ontem eu conversei com ela alguns minutos, eu já falei, olha, eu quero te trazer aqui. Tem tanta gente boa que ama Teresópolis, que podia estar contribuindo muito para o município, mas infelizmente os políticos eles não querem parar para ouvir, né? E acabam, eu acho que é isso também, né, Carol? Acabam colocando à frente de pastas importantes e relevantes gente sem nenhuma qualificação. E aí o que ocorre, né, é esse desastre. Nos últimos anos, o município sempre tendo pessoas incompetentes na frente das pastas, das secretarias, e o município indo cada vez mais para buraco abaixo. E, Bruno, eu sei que a gente já está no final, mas eu também queria, né, que eu sei que tem acometido muita população, está na boca do povo, porque é essencial, que é a questão da saúde, né? Eu não vou nem falar que a nossa saúde está colapsando, nossa saúde já colapsou há muito tempo. Ela está num grito de emergência, as pessoas estão morrendo, as pessoas não estão conseguindo marcar os seus exames, né? Mais uma medida do prefeito de redução dos leitos, né? Numa situação onde já é crítica a saúde, né? Então, eu tenho visto isso no ato da educação que a gente fez, muita gente parou a gente na rua para falar da saúde. Pessoas vinham até a gente chorando, falando, eu estava com a minha cirurgia marcada, Carol. E relatos e mais relatos recentemente, né, a perda do, acho que era o Paulinho, um rapaz muito conhecido, que muitas pessoas sentiram muito, né? Foi a UPA 3 vezes. Então, a gente está falando de vidas. As pessoas perdem seus pais, as pessoas perdem seus filhos, seus irmãos, né? Então, acho que o colapso da saúde, que inclusive a gente precisa começar a discutir sim, cadê o secretário de saúde? Ele não está dando conta da saúde, tem que então sair, tem que colocar alguém que dê conta. Vamos ter transparência, cadê os contratos? Né? Os servidores da saúde denunciaram já a questão do atraso de salário também. Né? Eles também impactaram com o atraso de salário. Então, cadê a transparência? Cadê o diálogo? Teresópolis respira por aparelhos. E esse aparelho, a bateria está acabando. O que vai ser dessa cidade? Muito bem, Carol, muito obrigado. Falamos bastante sobre Teresópolis. Vamos falar e eu espero que a gente consiga falar outras vezes, outras oportunidades. Para você trazer esse olhar aqui, a gente encerra dizendo o seguinte. Nós abrimos para pessoas de todos os segmentos, de toda ideologia política. Muita gente, Carol é do PT, não pode participar, ou fulano é bolsonarista, não pode. Não, eu entendo que a democracia é você colocar os muitos olhares e aí dá a oportunidade da população avaliar as melhores ideias, os melhores pensamentos para a cidade. Né? Sejam pessoas de qualquer que seja a ideologia. Aliás, a Carol é militante do PT aqui em Teresópolis. Presidente. Né? Olha, uma honra, né? Nós estamos aqui com a presidenta do PT. Vamos ter que usar as terminologias. Ela me corrige sempre. Eu uso
o meu bolsonarês. Às vezes ele não gosta muito. Aí, não, mas ela me chama atenção e assim, eu respeito Ele muito. entende, dialoga, aliás, inclusive saudar aqui, né? Porque esse espaço é importante. A gente não precisa Claro. pensar igual, a gente precisa se respeitar. E a política, ela se faz no encontro do debate, porque não existe só uma visão de mundo. Existem múltiplas visões. Então, eu acho que é saudável para o processo democrático. A democracia tem muitas fragilidades, mas eu acho que ela é um governo que ela abarca as diferentes oposições. Então, você não pode silenciar o debate Verdade. respeitoso, a troca de ideias. E aquilo que você falou no começo, não é um ataque pessoal, é a defesa de um projeto político, né? E aí é a visão de mundo que cada um se identifica, né? Desde que a gente tenha uns princípios básicos de garantia de qualidade de vida, né? De respeito à dignidade humana. Eu acho que é muito, muito benéfico essa diversidade. Então, agradeço você sabe disso, né, por essa oportunidade, por esse espaço. Muitas vezes eu sou privada de ir em determinados espaços, parece que as pessoas ficam até com medo, né? E você sempre foi um cara que sempre abriu espaço para o diálogo, para o debate. Agradecer a todo o pessoal aí da TV FM também, Isso. porque é fundamental a gente ter programas como o seu, ainda mais num contexto atual de silenciamento que a gente está vivendo em Teresópolis. A gente precisa dar voz às múltiplas vozes. Inclusive, vou até te fazer esse pedido aqui para você chamar as meninas do movimento dos 20 andares, que são 3 mulheres, olha, que eu tive o prazer de me encontrar na luta e que, olha, admiro muito, que tem feito um trabalho fenomenal à frente da organização, né, do protesto contra essa Lei 351. E fica aqui o convite para você chamar Márcia, Maiara e Raquel para virem aqui, para elas falarem melhor do movimento, né? E, enfim, um beijo para todas que estão aí nos assistindo, todos de casa, agradecer mais uma vez. Qualquer coisa, se você quiser me seguir lá no Instagram, @CarolQuintanaTere, pode me mandar mensagem. Se quiser conversar, dialogar, a gente pode entrar em contato, porque é isso que o Bruninho falou. A gente precisa do diálogo e tenho certeza, a gente quer uma Teresópolis melhor de se viver, porque é aqui que a gente vive, é a nossa cidade, a gente tem carinho, cuidado. E, inclusive, Bruninho, a gente vem para Teresópolis para ter uma vida calma perto da natureza, não para viver numa Barra da Tijuca. É isso aí, gente. Olha, beijo no coração de vocês. Obrigado, Carol. Amanhã amanhã é sábado, amanhã é final de semana. Segunda-feira eu estou de volta às 10 horas. Um beijo no coração.